A região do Médio Vale conta com um bom jornal. Jornal do Médio Vale. Há 22 anos informando bem a comunidade. Um jornal com uma estrutura só obtida por grandes veículos de Santa Catarina e do Brasil. Redação profissional, gráfica e sede própria. Faça você também parte dessa história. Assine o Jornal do Médio Vale. Apenas R$15 mensais. Para assinar, ligue 3382-1855. Jornal do Médio Vale. O bissemanal mais completo da região. Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da Unidade Educacional Infantil Arapongas e a ampliação da Escola Básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pêncil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indaial.sc.gov.br. Estamos retomando o som, a imagem e o áudio aqui direto do ginásio Sérgio Luiz Peters. E agora, gente amiga, o Vidal da Luz vai analisar aquilo que na verdade aconteceu na noitada e de maneira muito particular esse último jogo que foi desenvolvido entre o Vasco e a equipe de Pomerode. Vidal. Olha, Roberto, uma noitada que trazia especialmente esse último jogo do Vasco contra a equipe de Pomerode como atração principal, porque era o jogo que definia a classificação. Nós tivemos na primeira partida os Cartolas de Krieger perdendo para FPL por 5-1, um jogo normal, sem grandes destaques, até porque as duas equipes estavam classificadas, e no segundo jogo a equipe da Della Penha jogando contra a equipe da Teleplus. A equipe da Della Penha teve muita dificuldade no jogo, jogando contra a Teleplus, que estava praticamente fora da competição, e veio aí com alguns jogadores, não o plantel completo, mas a equipe Della Penha também não valorizou muito o jogo e acabou empatando no seu final por 3-3. Acontece isso na competição, alguns jogos, algumas equipes definem com antecedência a sua classificação, e aí quando chega nesses jogos que não tem mais o valor de classificar, eles acabam não colocando todo o seu empenho, toda a sua dedicação, e acabam fazendo um jogo apenas razoável. Mas o jogo da noite era o jogo do Vasco da Gama contra a equipe de Pomerode. Primeiro, o próprio representante da equipe do Vasco colocou de forma muito clara, né? Ele é muito... são pessoas que estão acostumadas no futebol, e aí o posicionamento dele foi aquele mais correto. Primeiro, de que a gozação é normal. Se alguém se queimar com isso, está morto, né? Quem dirige a equipe de futebol, de salão, de campo, ele sabe, né? Por exemplo, tratando do Vasco, que a torcida do Flamengo, especialmente, mas também do Fluminense, do Botafogo, sempre vai querer torcer contra o Vasco, que perca, e isso é normal numa competição. Agora, eu já coloquei isso outra vez, já. Mesmo com o problema que o Vasco apresentou, os próprios dirigentes reconhecendo de que não sabiam do potencial do torneio, não sabiam da qualidade dos jogadores que aqui estão presentes. Pecaram nesse sentido,
até porque com certeza o torcedor do Vasco sempre vai cobrar vitórias, isso é normal, mas eu penso de que a vinda do Vasco foi importante para o torneio. A vinda do Vasco deu uma imagem diferente para o torneio, mostra de que o Vasco, que essas equipes trazem torcidas, também aqui ao Sérgio Luís Peters. Não é esse o objetivo maior, com certeza, porque nós temos aqui torcidas organizadas de várias equipes que participam da competição, mas o nome do Vasco é o nome do Vasco, como veio Palmeiras ano passado, como veio Vasco esse ano. Eu aprovo integralmente esse sistema que a Fundação de Indaial está adotando, trazendo essas equipes, porque é um diferencial com certeza. Afinal de contas, trouxemos mais uma torcida para o ginásio, que foi a torcida do Vasco, me impressionou, em um número muito grande. E os jogos, eles foram normais também. O rapaz ali que trouxe o time do Vasco para cá, que foi o responsável, o Anderson, um pouco chateado depois do jogo, mas é assim, gente, o Vasco pagou pelo que fez na quadra. Não pagou por arbitragem ou qualquer outra coisa, pagou pelo que fez na quadra. Aqui, gente, o Vasco jogou 5 partidas e venceu uma, numa chave de 6. Ele só não passou em último porque a equipe da Teleplus antes tomou um gol no final, senão teria passado por último na chave. E assim, isso também não é demérito nenhum. Na verdade, houve um erro de estratégia deles, e até porque assim, pode trazer a equipe mais forte para cá, que ainda vai ter dificuldade no torneio de verão. Pode trazer a equipe forte, por quê? Porque aqui os jogadores que jogam aqui, a maioria deles, primeiro, é um início de temporada. Depois, é uma quadra pequena, isso pesa, isso dá diferença. Depois, jogadores, a maioria deles, jogadores acostumados a esse tipo de jogo. Então, ninguém vai se desmotivar para jogar contra o Vasco, muito pelo contrário, ainda cresce. Esse time que jogou contra o Vasco aí é uma equipe que foi vice-campeã do ano passado, decidiu o título contra a equipe do Lois, e o Lois era a equipe de Florianópolis que disputa a Liga Nacional. Uma excelente equipe, a equipe do Lois do ano passado, com jogadores de excelente nível, jogadores que hoje que jogaram a Liga Nacional. Tem jogador, o Jeff, por exemplo, está na Espanha ou na Itália, não sei dizer bem, né? O goleiro deles, o João agora está lá em Santos, quer dizer, são equipes fortíssimas que vêm para cá. E essa equipe de Pomerode tem 2 jogadores que eu não sei se jogam em Xanxerê, jogam ali no Oeste. E 4 jogam em Itupuranga, com a equipe de Itupuranga, que foi a campeã estadual da primeira divisão do futebol do Salão de Santa Catarina, que é um dos maiores campeonatos do Brasil. Quem sabe o maior campeonato do Brasil em termos de campeonato estadual, quem sabe junto com o Paraná, sejam os mais fortes atualmente no Brasil. E trazem aí jogadores que sabem jogar bola. Você percebeu hoje, nós percebemos no jogo de Vasco e de Pomerode jogando um futebol normal, tranquilo. Claro de que no primeiro tempo nós tivemos alguns problemas com a arbitragem, até porque os jogadores também não colaboraram no primeiro tempo. Você vê que como foi diferente no segundo tempo. Primeiro jogo, os jogadores das 2 equipes, tanto do Vasco como da equipe de Pomerode, já iam dividindo embaixo, a mão em cima, quer dizer, aquela rivalidade, e a arbitragem teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, mas nenhum lance assim que pudesse caracterizar como intencional da arbitragem, que pudesse até tirar o brilho do primeiro tempo em termos de resultado. O resultado do primeiro tempo já foi normal. A equipe de Pomerode fez 1-0 através do Paraíba, depois fez 2-0 através do Padilha, e o Rony descontou no finalzinho, num momento até importante. Agora, no primeiro tempo, o Vasco jogou melhor do que a equipe de Pomerode, quem sabe um pouquinho melhor, ou um jogo quase igual, porque o Vasco perdeu 4 chances muito claras de fazer gol. A gente sempre colocou da dificuldade do Vasco de finalizações a média distância, sempre que chegar lá dentro da área. E quando você arrisca desse modo, querendo chegar dentro da área, você fica muito vulnerável na sua defesa, porque você perdendo a bola, você está com 2, 3 no ataque, o contra-ataque é fatal. E aí, se você não tiver um retorno de defesa importante, forte, você acaba tomando os gols. Inclusive, teve gol que a equipe de Pomerode fez, foi nesse contra-ataque que o Vasco não conseguiu resolver. Perdeu ali uns 4 gols, no primeiro tempo que foi um pouco tumultuado demais, com certeza, que não é comum hoje mais no futebol de salão, não tem mais espaço para isso, mas saiu perdendo por 2-1. No segundo tempo, gente, aqui o Tuca empatou aos 18h44 faltando, quer dizer, bem no início do segundo tempo. Mas o Padilha, com 17-7 por jogar, fez 3-2.
E dali para frente, a equipe de Pomerode deu uma lição para o Vasco, para nós, de como se faz marcação, tanto no jogo normal, fazendo cobertura o tempo todo, dobrando a marcação o tempo todo, dando pouquíssimas chances de finalização para o time do Vasco, poucas chances. Quando o Vasco tinha, o goleiro Kleber apareceu bem no jogo, e a equipe de Pomerode foi superior na segunda etapa, foi superior. E olha, quando o Vasco fez o goleiro Linha, que deu para perceber que foi treinado aqui durante a semana, colocando um homem lá no fundo da quadra, a equipe de Pomerode foi implacável, ela foi perfeita na marcação. Aí marcaram num quadrante, deu para perceber que está bem treinado também, porque a base dessa equipe é a base de Itupuranga, com mais 2 jogadores de outra equipe que disputa o campeonato estadual. É só combinar essa marcação, muita gente treina, hoje é uma criação do Ferretti, pelo que a gente sabe, mas todo mundo está treinando esse tipo de marcação para marcar o goleiro, o homem-linha. E a equipe do Pomerode foi muito bem nessa marcação, muito bem marcada, a movimentação dos 4 indo para um lado da ala, deixando a outra livre. Quando a bola vinha para o lado de cá, os 4 vinham, fechando bem ao meio da quadra. Olha, assim, ó, ficou muito bonito esse tipo de trabalho, mostrando o nível da equipe de Pomerode, também taticamente. Jogadores que têm esse potencial e acabaram, olha, de forma tranquila, assim, num jogo claro que o Vasco insistiu o tempo todo, mas de uma forma muito eficiente. A equipe de Pomerode venceu por 4-2. O Padilha fez aquele gol aos 17:07 e depois aos 13:21 o Brito fez o 4-2 e liquidou a fatura. Valeu a pena, na minha opinião, a presença do Vasco. O problema de medir ou não o potencial do torneio é problema deles. Acredito que todo mundo fica satisfeito com a vinda deles. Claro de que mais satisfeito ainda os adversários que ganharam deles, os torcedores adversários, mas isso faz parte do esporte, tem que ter estrutura para suportar isso tudo. E a equipe de Pomerode mostrou que quando precisou eles também vinham com dificuldades. Essa equipe de Pomerode poderia ter conseguido antes a sua classificação também, mas ela vem se arrastando também no torneio, porque 4 jogadores desses jogam em Itupuranga. E aí joga lá 2 dias, joga aqui mais 2 na semana, e aí fica pesado, fica difícil de você manter o ritmo. Hoje eles vieram extremamente confiantes, uma humildade muito grande em termos de entender que tinha que marcar atrás e sair nos contra-ataques, porque nem todo mundo gosta de fazer isso. Então foram inteligentes no jogo, apresentaram um futebol muito bom e venceram com justiça por 4-2. O Vasco sai na primeira fase, como podia ter se classificado a outra fase. Verdade é assim, ó, classificaram 8 equipes para a próxima fase, todas as equipes de bom nível, todas as equipes que podem buscar, inclusive, o título da competição, e por isso a valorização desse torneio aqui na cidade de Indaial. Segunda-feira ainda temos uma rodada para completar essa fase de classificação. Todas as equipes já estão classificadas, apenas precisando definir a posição de cada uma da chave B. A chave A já está definida, e depois, terça-feira em diante, a gente aí cruza duas equipes de uma chave com 2 da outra, se formam chaves, assim, né, na sequência, e nós pode ter certeza, cresce muito ainda mais o nível da competição. Esses jogadores vão render muito mais ainda, e o nosso internauta e os torcedores que vierem ao Sérgio Luís Peters verão espetáculos muito melhores do que esses ainda que vimos até aqui, apesar de nós termos tido já belas exibições das equipes e um belo futebol de salão apresentado. Um abraço, boa noite. Foi o comentário do Vidal da Luz sobre a noitada e, de maneira muito particular, sobre este momento importante vivenciado no último jogo, com a classificação sendo devidamente obtida pela equipe de Pomerode. Nós vamos agora para mais mensagens aqui que estão por... Vamos deixar as mensagens então para outro momento. Então a gente vai encaminhando o final da transmissão aqui direto do ginásio Sérgio Luís Peters. Hoje tivemos 3 partidas. No primeiro jogo, a equipe da FPL venceu o Cartolas pelo placar de 5-1. Tivemos um empate em 3-3. E no último jogo, a equipe de Pomerode venceu o Vasco da Gama por 4-2. Foi o resultado final do jogo. Muito bem, gente amiga, estamos agradecidos em nome de todos quantos estiveram aqui trabalhando para JMV TV, e que foram o André Schroeder, o Pilo, o Vidal da Luz, o comentarista, e mais
o Valdemiro Grundmann, que esteve com a narração do segundo jogo da programação desta noite, participando ativamente de todas as outras funções para que você tivesse a melhor imagem, o Oda, o André, o Vili e o Thiago, que hoje se somou a já esta competente equipe da JMV TV para que você pudesse ter exatamente o melhor em mais uma noitada. Muito obrigado em nome de todos, um grande abraço, tenham um ótimo repouso, bom domingo